Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 26 de maio de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, né? Essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 2 da Lei de Adoração. A pergunta de hoje vai ser a 669, 669. Mas antes de nós iniciarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre, agradecendo a oportunidade que todos estamos tendo nesse momento de estudarmos, de aprendermos, de crescermos um pouco mais, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, e também sempre pedimos em nossas preces pelos nossos irmãos que estão nesse momento passando por alguma dificuldade, problemas de saúde, né? Problemas financeiros, problemas de materiais, qualquer tipo de dor, de sofrimento, que todos possam ser amparados pelo nosso Pai, fortalecidos, para que assim eles possam continuar a sua caminhada, né? Deixa, eu já tirei. Então, peraí, já resolvi. Peraí, deixa. Então, que o Senhor nos abençoe sempre, né? Mas antes, gente, de começarmos aqui o nosso estudo, eu queria relembrar vocês uma coisa. Hoje, nós começamos a leitura do livro Fonte Viva, aquela leitura que todo dia de manhã nossa irmã Verinha colocava lá no grupo, né, do Evangelho. E agora quem vai fazer isso é a Carmen, elas se alternam. Agora é a Carmen que vai fazer isso, colocando aquela mensagem onde a Ivone Pereira pede para que a gente ore pelos irmãos sofredores, mais sofredores. Eu mandei para ela, mandou para todos vocês, ela colocou no grupo, eu mandei para todos vocês. Só que tem uma coisa, para quem não tem o livro, eu mandei o PDF do Fonte Viva. Só que no PDF não tem o prefácio. Só tem o capítulo 1, 2, 3, são assim. São 180 capítulos. Então, o que eu fiz? Eu fiz o PDF do prefácio, né? Com Jesus, se eu não me engano. Eu fiz o PDF do prefácio. Então, quem quiser ler o prefácio, que é a leitura de hoje, é, é com Jesus e por Jesus. Não vai buscar no livro PDF, porque lá não vai encontrar. Eu mandei a mensagem para vocês do prefácio. Quem tem o livro vai encontrar o prefácio do livro. Mas quem está lendo no PDF, lê a mensagem que eu mandei. Eu mandei, botei as coisas todas, embaixo eu botei o texto do prefácio. A partir de amanhã, vocês já podem ir lendo no livro ou no PDF do livro Fonte Viva, tá bom? Então, hoje foi o primeiro, que terminou o livro Vinha de Luz, né, que foi o que terminou. Agora nós começamos com Fonte Viva. Então, vocês têm o PDF do Fonte Viva, e quem vai começar lendo hoje, que é o prefácio, eu mandei o texto do prefácio separado. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante essa leitura, essa prece pelos irmãos sofredores. Não só a Ivone pede isso, como também, né, quem estuda com a gente Sermão do Monte, vê lá a mensagem de Jesus sempre pedindo para a gente orar pelos irmãos mais desafortunados. E, na atualidade, é o que não falta, gente. Irmãos nossos sofrendo, a gente está com as 4, 5 guerras por aí, né? E muita gente aqui encarnado, porque a gente, quando ela fala ore muito pelos obsessores, principalmente pelos mais cruéis, ela não disse assim, ore muito pelos obsessores desencarnados, principalmente os mais cruéis. Ela disse, ore pelos obsessores, principalmente os mais cruéis. Nós temos muitos obsessores cruéis encarnados. Esses patrocinadores de guerra, eles são.
pessoas muito cruéis, né? Então, quando a gente olha pelos obsessores, a gente está rezando também pelos encarnados. Então, não só Jesus, como Ivone, todos os amigos pedem a nota. Está 4 minutos por dia. Com 2 minutos a gente lê o texto devagarzinho, 1 minuto para reflexão, 1 minuto para prece. Com 4 minutos diários, quanta gente nós podemos ajudar, tá? Então vamos abraçar esse trabalho todo dia. Você pode fazer isso de manhã, de tarde, à noite, não tem hora. Basta 4 minutinhos. Então, o prefácio eu mandei hoje do PDF para vocês, e a partir de amanhã vai começar capítulo 1. O dia que não receber mensagem, já sabe. É sequencial, é só ver. Ontem eu estudei o capítulo 2, então hoje é o capítulo 3. E faz uma prece, tá bom? O PDF do livro está com vocês, o PDF da leitura de hoje está com vocês. Quem tiver o livro, mais fácil fica. Tá bom? Então vamos abraçar esse trabalho, que esse trabalho é o trabalho de Jesus. Então, vamos lá. Essa mensagem, gente, eu vou dar essa semana em vários estudos, tá? Porque vai mudando o pessoal. É apenas uma observação que eu quero fazer, já que estamos reiniciando esse trabalho com um novo livro. Então, questão 669. Kardec pergunta: remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos? Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Ele está falando, né? Ele está lembrando que esse estudo aqui, nós começamos a falar do politeísmo, na questão 667, na questão dos vários deuses. Eu só vou ler um pedacinho da resposta da 667, só para a gente lembrar um pouquinho. Na questão 667, quando Kardec pergunta assim, por que razão, não obstante ser falsa, Kardec já diz que é falsa, a crença politeísta, que é a adoração a vários deuses, é uma das mais antigas espalhadas. E eles vão dizer que a ideia de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento das suas próprias ideias. Porque os espíritos bons não colocaram essa ideia na cabeça do homem. Por isso que ele diz, se vocês acreditam em vários deuses, se tem várias religiões, várias culturas que acreditam em vários deuses, como os indianos, os budistas, isso não foi passado pela espiritualidade superior para vocês. Foi o desenvolvimento das próprias ideias de vocês. Tá? Então, ele diz aqui, incapaz pela sua ignorância, quer dizer, um homem incapaz, graças à sua ignorância, de conceber, de imaginar um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Então, nós, com a dificuldade de imaginar um ser, né, imaterial, sem forma, que Deus não tem forma, não é? Nós não conseguíamos imaginar isso. Um ser sem forma, poderoso, onipotente, quer dizer, todo poder, onisciente, que sabe tudo, onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como é que nós, da nossa ignorância, poderíamos imaginar isso? E que tem todo um domínio sobre o que existe no universo, além de poder criar tudo. Era muito, e ainda é muito para a cabeça de muita gente. Então, o que o homem fez? Eu vou começar a dar forma a esse ser. Eu vou tornar esse ser parecido comigo. Vou dar a ele uma aparência, normalmente uma aparência de velho, né? Cabeça branca, barba, porque Deus deve ser muito antigo. Então, imagina logo, né? Um velho de cabeça branca, barba branca, sentado num trono, né? Aquela coisa rara toda. Aí, a partir daí, o homem também começou a criar outros deuses. Outros deuses. É Deus da chuva, Deus da agricultura, Deus do sol, Deus do vento, Deus de tudo. Vários deuses, né? Então, mas isso tudo é o que ele falou. Foi criação da nossa própria
ideia, graças à nossa ignorância. Porque os bons espíritos nunca falaram em deuses, só falaram em um só, Deus, né? E agora, na 669, que nós estamos estudando, o Kardec perguntou: remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos? Porque já que eu criei um monte de deuses parecido comigo, aí eu comecei isso assim: eu tenho que agradar esses deuses. Eu tenho que agradar. Eu quero alguma coisa, eu vou agradar. Se esse Deus gosta do que eu gosto, então o que eu tenho que fazer? Eu quero alguma coisa dele. Então, eu vou dar alguma coisa para ele, né? Vou adorá-lo, vou ficar correndo atrás dele, vou oferecer presentes para ele gostar do que eu estou dando e me retribuir. E essa ideia, como nós já vimos na aula passada, é tão antiga, que ela remonta a Eva. Lembra Caim e Abel? Caim era um agricultor. E Abel era um pastor. E eles, filhos de Adão e Eva, aquela alegoria, né? Filhos de Adão e Eva, o que eles fazem? Resolvem agradar a Deus. E eles vão lá oferecer para o Senhor seus presentes. Abel dá-lhe uma oferta de alimentos, né? Então, Abel dá animais, ele é pastor, né? Ele dá animais para o Senhor. Oferece lá um sacrifício os seus animais. Quer dizer, sacrificou lá e deu para Deus. Ofereceu, inclusive, a gordura dos animais, né, para Deus. E Caim, que era o agricultor, ofereceu o quê? Alimentos para o Senhor. E olha só, o Senhor está lá na Gênesis. É que eu estava procurando aqui qual era a Gênesis, aonde está anotado isso, em Gênesis, mas tudo bem, é só procurar lá em Gênesis. Deus, esse Deus antropomórfico, se agradou mais da oferta de Abel. Se agradou mais da oferta de Abel. Gostou dos presentes que Abel deu e não gostou muito dos presentes que Caim deu. Vê se isso não é coisa de gente. Isso é coisa de gente. E aí, o que aconteceu? Caim ficou enciumado. Caim ficou enciumado. E aí, ele convidou o irmão para dar um passeio no bosque. E Abel foi. E aí, o que ele fez? Pegou uma pedra e matou Abel. Por inveja, porque o Senhor tinha se agradado mais dos presentes que Abel ofereceu em sacrifício ao Senhor. Perceberam? Deram uma característica humana a Deus, e Deus tem seus preferidos. Até gosta mais do presente de um do que do presente de outro. Coisa de Deus. Deus vai se interessar por essas coisas materiais, né? Então, ele quer saber isso. Como é que se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Então, isso é lá. Então, e Eva? Bota aí uns 4, 5 mil anos antes de Cristo. Isso aí envolve exilar de capela, essas coisas todas. E olha o que os espíritos dizem. Primeiramente, porque não compreendia Deus como a fonte da bondade. É por isso que esse homem vai achar que tem que escorrer sangue, oferecer sacrifícios para Deus, seja de humanos ou de animais. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Claro, esse homem primitivo não é um homem espiritualizado. Ele se entrega aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. Era aquela lei da sobrevivência, né? Sobrevive o mais forte, né? É que neles, nesses homens primitivos, o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Aí eu dou uma parada aqui para analisar uma coisa. Gente, nós estamos em 2025. Nós ainda encontramos pessoas oferecendo sacrifícios a Deus. E eu não estou falando de sacrifícios humanos, não.
Mas de animais, sim. Humano, até a gente encontra de vez em quando um maluco, psicopata. Não é assim? De vez em quando tem um escândalo aí, como não sei quem, um grupo aí que matou umas crianças, não é? Mas a gente coloca no viés da psicopatia. Mas eram de uma seita aí maluca e eles sacrificaram, mataram as crianças. Isso já tem uns anos aí. Mas de animais, anda aí nas esquinas da vida para ver se a gente não encontra vários alguidares com as farofas, com os animais sacrificados. Encontra? Encontra, encontra. Como a gente também encontra pessoas pegando animais grandes. Não sei quem foi que contou aqui, que contou que encontrou com uma pessoa que trabalhava com ele, acho que era uma chefe. Foi você, Alberto, que contou a história que encontrou. Foi o Alberto, a chefe dele comprando, acho que no Mercadão de Madureira, um animal para que deveria ser. Nós estamos em 2025. Se Adão e Eva ofereceram para Deus sacrifícios, é uma alegoria que deve ter uns 3, 4 mil antes de Cristo, 2025 está aí. Tem várias lojinhas, Mercadão de Madureira, a parte de baixo, vendendo animais para isso. Animais pequenos e animais de grande porte, como bode, cabrito, essas coisas todas. Então, repare que quando ele diz aqui, que dessas pessoas que faziam isso, lá naquela época, o senso moral ainda não se achava desenvolvido. Então, 2025, aí diz aqui, em segundo lugar, a primeira razão é essa, o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada, quer dizer, uma criatura viva, muito mais valor aos olhos de Deus do que o corpo material. Então, eles pensavam assim: poxa, eu pegar um buquê de flores e oferecer para Deus, é bonitinho, tudo bem, mas se eu oferecer um touro, entendeu? Um touro é mais forte, né? É maior, vai ser uma coisa mais valiosa. Deus vai gostar mais de receber um touro, um bode, do que um buquê de flores. Será que não foi por aí que eles acharam que a doação de Abel, porque Abel ofereceu animais, sacrificou animais para Deus. Inclusive, está na Bíblia, ofereceu até a gordura dos seus animais para Deus. E o outro ofereceu o quê? Aipim, batata, feijão. Então, Deus gostou mais da oferta de Abel. Olha só, né? Então, a gente vai vendo de onde vem essas histórias. O Deus dele era vegano. O Deus dele não era vegano, vegano nem é até hoje. Entendeu? Até hoje. Então, a gente vai ver esse tipo de coisa, né? Porque se lá naquela época, né, como ele disse aqui, né? Aqui, ó, ofereceu Caim frutos da terra. Está lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 1 até 5, está lá. Caim ofereceu frutos da terra. Batata, aipim, feijão, plantas, né? Para comer ao Senhor. E Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho. Então, pegou o primogênito da boiada, o primogênito das ovelhas, o primogênito dos cabritos, ofereceu ao Senhor. Olha só, e das gorduras dele. Não ofereceu só animal morto, não. Ainda ofereceu as gorduras dos animais, né? E aí aqui, ó. E o Senhor olhou com agrado para Abel em sua oferta. O Senhor gostou mais do Abel, porque Abel ofereceu animais, sangue dos animais, a gordura dos animais. E o outro ofereceu uma cesta cheia de produtos da terra. Então, reparou?
Então, Deus gostou mais do quê? Do sacrifício do sangue, pelo que eles falam aqui na Bíblia. E aí ele diz aqui. Então, os homens primitivos, Abel e Caim eram primitivos, acreditavam ter uma criatura animada, quer dizer, sacrifício de animais ou de pessoas, mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material, que é uma pedra, uma flor, uma coisa assim. Foi isto que os levou a imolarem, a matarem, primeiro os animais. E mais tarde resolveram aumentar essa oferta. Homens, somente crianças, jovens virgens. De vez em quando eles encontram lá no Peru, não sei se vocês já viram, né? E de vez em quando sai na internet, múmias dentro de cestas de adolescentes e crianças mumificados lá no Peru. Peru, né? México, aquela coisa dos incas, astecas e maias, eles faziam muitos sacrifícios humanos. Então, era muito comum fazer sacrifícios de crianças e adolescentes. Então, normalmente eles davam uma bebida para aquela pessoa ficar dopada, e depois eles sacrificavam, depois pegavam o corpo, botavam em umas cestas e enterravam. Então, aquele corpo se mumificava. Então, inclusive, essas crianças, bebês, crianças a 3, 4, 5 anos, eram oferecidas pelos pais. Os pais tinham muitos filhos, 3, 4, 5 filhos. Então, eles escolhiam um desses, para ser oferecido em sacrifício. E essa criança era preparada para isso desde que ela nascia. Porque cada família tinha que dar. Afinal, né? Eu quero ficar bem. A minha família tem que ter prosperidade. Então, eu ofereço aos deuses o que eu tenho de mais sagrado, o que eu tenho de mais valor, meus filhos. Então, essas crianças já eram preparadas, era colocado na cabeça delas que elas iam ser uma oferta ao Senhor. Então, elas já tinham isso com elas, quando eram adolescentes. E quando eram crianças, eles preparavam. Então, quando tinha aquela festividade, principalmente na época da colheita, os pais levavam a sua oferta para o altar, ofereciam seus filhos em sacrifício aos deuses da colheita, Deus do sol, Deus da chuva. Era muito comum. Então é muito comum eles encontrarem múmias de crianças e adolescentes sacrificadas. Tá? Então, isso aqui, ó, foi isso que os levou, primeiro, a imolar os animais, e mais tarde homens, de conformidade com a falsa crença que possuíam. Pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houver de oferecer a alguém um presente, não é? Escolhereis sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiseres testemunhar esse alguém. Ora, se você tem uma pessoa que você gosta muito e quer dar um presente para ela, você não vai comprar uma coisa chifre, né? Você vai querer dar uma coisa legal. Ou então você diz assim: está na época da minha promoção. E é meu chefe que vai escolher, vai me dar a promoção, né? Meu chefe faz aniversário, véspera da promoção. Aí o que eu faço? Opa! Vou comprar um presente para ele. No Japão, quando os japoneses querem agradar seus chefes, eles dão assim, melões, porque essas frutas lá é muito rara e é muito cara. Muito cara. Então, eu vi, né, uma matéria sobre isso. Eles dão essas frutas, que é uma frutas tropicais, né, aqui do Brasil, melões, eles compram nas importadoras, que é caro o melão lá no Japão. E eles dão de presente para os chefes, né? Cestas de frutas, porque lá essas coisas são muito caras. Então, eles dão para os patrões. Mas não é assim que a gente faz, muitas vezes. Vou comprar um presente para fulano, né? Porque você tem uma certa intenção. Então, quanto mais importante a pessoa, mais você gasta no tal do presente, né? Então, ele diz aqui, assim tinha que ser com relação a Deus entre homens ignorantes. Entre homens ignorantes. Olha o que ele colocou assim, tinha que ser.
mas podemos dizer, ainda é hoje, porque tem muita gente fazendo alguns sacrifícios aí em nome de Deus, né? Algumas coisas que você vê assim, no 69A, de modo que os sacrifícios, olha Kardec, de modo que os sacrifícios de animais precederam, quer dizer, vieram antes dos sacrifícios humanos, sobre isso não pode haver a menor dúvida. Então, primeiro começaram matando um bichinho, depois passou para o ser humano. 669b. Então, de acordo com a explicação que vim de dar, olha como Kardec é danado nas perguntas dele, não foi o de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Aí está dizendo, então, os sacrifícios humanos não começaram por crueldade, porque mais tarde, e esse mais tarde, podemos botar aí até o século XX, século XXI, quando você queria, né, sacrificar algumas pessoas, tem muita gente que sacrifica os outros por maldade, né? Prisioneiros de guerra, essas coisinhas assim, né? Por maldade. Aí eles não. Lá no passado, esse sacrifício originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Então, eles não começaram a matar as pessoas, os animais, por maldade, sim, porque tinham uma ideia equivocada de como agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Vamos lá, o José Alberto aqui. Ah, está com Denise? Então, Denise, abre aí o livro A Gênesis. Está marcado aí, o Beto não quis ler. No capítulo 22, do versículo 1 a 14. Para a gente já ver lá na ideia de Abraão, a ideia já de sacrifício. É Gênesis capítulo 22, de 1 a 14. Deus prova Abraão. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu único filho Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 criados e o filho Isaque. Rachou lenha para o holocausto e se pôs a caminho para o lugar do qual Deus lhe havia falado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar. Disse então aos criados: Ficai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e colocou às costas do filho Isaque, enquanto levava o fogo e a faca. Os 2 continuaram caminhando juntos. Isaque disse ao pai Abraão: Pai, o que queres, meu filho? Respondeu. E o menino disse: Temos o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram caminhando juntos. Continua até o 14. Tá. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu ali o altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha do altar. Depois, estendeu a mão e tomou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe dos céus: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo disse: Não estendas a mão contra o menino e não lhes faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num espinheiro. Pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: O Senhor providenciará. Hoje se diz: No monte em que o Senhor aparece. Então, veja a situação. Vocês acham que Deus, iria fazer uma. Como é que ele chama mesmo?
uma brincadeirinha dessa com Abraão? Uma pegadinha com Abraão? Claro que não. Então foi um espírito, né? Um espírito que um espírito que era o orientador deles, que não deveria ter muito mais evolução do que eles, muito acima do que eles, tá? Porque os orientadores espirituais são aqueles que estão um pouco mais desenvolvidos que a raça. Não são espíritos de luz, esses espíritos. Reparem, ele testou Abraão. E Abraão ia matar o próprio filho para oferecer em oferta a Deus, porque Deus mandou. Quantos dessas crianças morreram assim? Porque vai que o espírito era sanguinolento. E muitos deles eram mesmo. Quando mandavam as tribos invadir outras tribos, matar todo mundo, salgar a terra, matar as crianças, só deixar vivas as crianças de 12 anos para baixo, e só salvar as virgens que não foram virgens, matar, e pegar as virgens e oferecer aos homens do grupo. Era isso que muitos desses deuses mandavam o povo hebreu fazer. Tá na cara que não era Deus, eram espíritos que guiavam aquele povo, que não eram tão mais evoluídos que o próprio povo. E Abraão ia matar. Mas ele disse: não, não mate. Aí Abraão viu que tinha um cabrito lá, né? Um cabrito, né? Guardado. E aí tirou o filho dele da mesa, lá da pedra, e botou o cabrito. Sacrificou um ser vivo. Ele pensava que Deus tinha mandado ele sacrificar o filho dele. E ele ia sacrificar o filho dele. Ele ia matar o filho dele. Aí o Espírito disse: não, não precisa, não. Não precisa. Fez um teste, fez uma coisa para testar a fidelidade de Abraão. Agora eu vou sacrificar outro, porque eu quero sacrifício. Entendeu? Eu quero sacrifício. Aqui, ó, Abraão levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro, preso pelos chifres entre os espinhos e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, esse espírito que disse aqui, ó, depois, lá no início do versículo, depois disso, Deus provou a Abraão. Não é Deus. É um Deus com letra minúscula. Ele queria um sacrifício. Ele queria um sacrifício. Mas ele resolveu testar Abraão. Alguém imagina Jesus dizendo assim: Pedro, que tinha muitos filhos, pega um dos seus, que eu quero ver você testar sua fidelidade em relação a mim. Sacrifica um dos seus filhos. Consegue imaginar Jesus fazendo isso? Acho que não, né? Então, mas esse espírito aqui ele queria um sacrifício de sangue. Mas resolveu testar para ver se Abraão era capaz de fazer isso, de dar a ele uma grande oferta, um filho. Aí depois ele disse: não, Abraão, não precisa não. Mas olha lá no matinho que tem um cabritinho lá, né? Que eu quero que você sacrifique em minha honra. E aí Abraão foi lá, sacrificou o animal, que não tinha nada a ver com aquilo, né? E ainda o monte onde foi feito o sacrifício existe até hoje, assim dizem, né, que é o tal monte. O Senhor provará. Então, todo mundo, quando olha para aquele monte lá, nem sabe se é o mesmo monte mesmo, só diz aqui: foi aqui que foi sacrificado um cordeiro. Isso é coisa para lembrar, é coisa para esquecer. Mas, né, no mundo o Senhor provará. Aí pode ter outro nome, né, que muda. Então, vejam, aí a gente vê a situação, né? Patriarca, Isaac é o segundo patriarca, que é o filho de Abraão. Ele ia sacrificar, matar o filho. Ele chegou a levar a faca, deu punhal. Mas aí o espírito disse: não, não, não. Não precisa me dar. Né? Ele diz anjo, né? É um espírito. Ele disse: eu não quero, não precisa me dar o sangue de seu filho. Eu me contento com o sangue do cabrito. Percebeu? Ele queria sangue. Ele queria sangue, queria um sacrifício em honra dele. Como é que a gente
Por isso que é importante a gente estudar, interpretar a Bíblia, saber interpretar. Como é que nós podemos imaginar um Deus de bondade, de sabedoria, que criou tudo no universo, inclusive os seres vivos, homem, plantas e animais, vai mandar matar um cordeirinho lá, um cabritinho, um bode, para que Abraão espalhasse o sangue do animal ali na pedra, e até às vezes botava no cálice e bebia, passava no corpo para honrar a Deus. Aí a gente parou para pensar. A gente tem que interpretar isso. Para isso que a gente tem que estudar. E não achar que, nossa, que fezona de Abraão, né? A gente tem que analisar isso e ver que não foi Deus que mandou. Eram os espíritos que guiavam aquele povo. E foi o que foi dito aqui na resposta. A ignorância do povo, quando via um ser, que esse espírito, produzir algum fenômeno espetacular, bom, eu não posso fazer isso. Ele fez, ele é Deus. Então, esse espírito já deveria ter produzido algum fenômeno ali, acendido uma fogueira, feito alguma coisa para chamar a atenção deles. Então, qualquer ser que fizesse algo de espetacular na ideia deles, virava Deus. E para ele oferecer o filho dele e chamar de Deus, ele já devia ter feito alguma coisa. E ele olhou assim, é Deus. Ah, Deus, então eu sacrifico meu filho. Só que a gente vê que Deus, que jamais Deus precisaria desse tipo de coisa e mandaria sacrificar um das suas criaturas para honrá-lo, né? Então a gente tem que ter essa capacidade. Esses espíritos, ô Rose, Ei, esses espíritos estavam infringindo a lei de Deus, né? olha, eu nem digo que eles estariam infringindo, porque eles eram os enviados para, de alguma forma, sensibilizar aquele povo. Porque aquele povo era um povo tão ignorante, que esses espíritos foram enviados para ajudar esse povo. Só que esses espíritos, eles eram também ignorantes, só que um pouquinho mais capacitados. Então, porque eles estavam infringindo, mas não naquela ideia de que eu estou infringindo porque eu sou mau. A intenção deles era ajudar aquele povo de alguma maneira. Só que eles também eram ignorantes. Entendeu? Então era igual o cego guiando o cego? Isso é um cego guiando cego. Mas quem Jesus teria que mandar? Porque quem mandou foi Jesus. Porque Jesus é o que comandava tudo isso. De repente, naquela época, eram os que podiam, Eram né? os que tinham. Né? Até porque está lá no livro, a Gênese, né? Quando a gente vê também o Evangelho de João, lá no início, Deus diz: faça-se a luz. E a luz foi feita. A luz foi Jesus. A luz era Jesus. Que veio ao mundo, fez esse mundo, cuidou desse mundo, cuidou das pessoas. Mas os seres que começaram a se desenvolver aqui eram muito ignorantes. Deus criou espíritos simples e ignorantes. Então, ele não podia mandar uma Maria de Nazaré para comandar um grupo desse. Primeiro que eles não iam nem ter condições de faixa vibratória de compreender que uma Maria de Nazaré, quando o mundo foi criado, já era uma Maria de Nazaré. Um José, pai de Jesus, quando o planeta Terra foi criado, já era José. Espírito elevadíssimo, porque alguém acha que Jesus ia escolher para pais deles aqui na Terra dois espíritos com problemas de evolução? De jeito nenhum. Os próprios apóstolos já foram preparados. Já tinham sido foi um tal de relembrar. Foi um tal de relembrar de paz. Então, então, esses espíritos que comandavam esses povos, eles não eram tão evoluídos. Eles não conseguiriam se fazer percebidos, que a diferença evolutiva era tão grande
que não tinha como. Não tinha como. Por que que numa mesa mediúnica, espíritos muito ignorantes, esses obsessores cruéis, esses bandidos, precisam ser trazidos para entrar em contato com os médiuns, para receber o choque anímico? Por que que esse contato não é feito pela espiritualidade superior? Porque eles não perceberiam. Eles precisam estar próximos de espíritos quase no mesmo faixa vibratória deles. E somos nós. Então você vai pegar um Paulo de Tarso, não vai dar. Ó, a natureza não dá salto. Como é que você vai pegar um espírito que tem uma faixa vibratória aqui e colocar ele aqui? Não dá. Então, a cada um segundo as suas obras. Quem poderia ir? Até os espíritos aqui que estão, né, os trabalhadores estão se esforçando aqui, são bem minha, manda eles. Mas, ó, já sabe como é que a coisa vai ser. Vai ser nesse nível. E aqui ele vai falar aqui, ó. Quando ele diz aqui, com o correr dos tempos, os homens entraram. Aí, quer dizer, no início eles precisavam fazer os sacrifícios para agradar a Deus. Mas com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar. Esse é do homem mesmo, né? Dessas práticas, emulando seus inimigos comuns. Aí é aquele negócio, né? Vamos botar no meio dessas ofertas os adversários nossos, né? Até mesmo seus inimigos particulares. Aí começaram. Foi um grande problema também da Revolução Francesa. Começou a Revolução Francesa assim, né? Era uma revolução para trazer a liberdade para o povo. Aí eles criaram lá a guilhotina, não é verdade? No início, eram só aqueles que eles consideravam inimigos do povo. Daqui a pouco começou assim: aquele cara é meu inimigo financeiro, comercial. Eu vou acusá-lo de crime contra o Estado e vou mandar para a guilhotina. Em suma, todo mundo que deu início à Revolução Francesa terminou na guilhotina, inclusive o fabricante, o inventor. O inventor da guilhotina morreu guilhotinado. Né? E todos aqueles que começou assim, todo mundo, né? Vamos fazer a limpeza, vamos. Mas daqui a pouco começaram os abusos. Poxa, tem um grupo aí revolucionário que vai para a guilhotina, mas eu estou, né, no poder, tem aquele cara que é meu adversário. Sabe, eu vou fazer uma acusação. Acusava, assinava, metia o cara na guilhotina. E não era só ele, né? Ia ele, a mulher, os filhos, todo mundo. Até criança pequena foi guilhotinada dessa história. Aí, no final, a coisa virou, né? Todo mundo que trabalhou com isso aí no início, e principalmente o que desenhou o objeto, terminou tudo perdendo a cabeça na própria guilhotina, né? São os abusos. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifício. Como é que é? André Guilhotino, né? André Guilhotino, o que inventou da guilhotina. Ele também acabou lá. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Mas, infelizmente, até hoje, nós temos essas coisas aí. Tá? 670. Dar-se-á, que Kardec vai apertando o negócio, né? Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção. Eu matei uma criança com piedosa intenção. Será que isso, de alguma forma, agradou a Deus, a tal da piedosa? Aí eles dizem assim, não, nunca, ponto. Agora ele vai dar uma explicação. Deus, porém, julga pela intenção. Principalmente quanto mais ignorante for a pessoa. Sendo ignorante os homens, natural era que supusessem
praticar ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato e não nesta. Então, quando a ignorância era plena, Deus observava o quê? A intenção. Qual é a intenção desses homens? Era louvar a Deus. Mas na ignorância deles, Deus, ele sacrificava o ser humano. Então, a ignorância desses homens aliviava a lei de causa e efeito. A ignorância atenuava. Agora, vamos ver outro lado. Hoje, a ignorância não graça entre nós. Então, quando hoje alguém com muito conhecimento faz um ato desse, a lei desaba da cabeça dele. A lei humana até, né? A lei humana, a lei celeste, desaba na cabeça dele. Por quê? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Você pode até alegar, eu não sabia, mas sabia. 621 na cabeça. Onde está escrita a lei de Deus na nossa consciência. Então, olha aqui, ó. Olha o que ele diz aqui. Deus atentava unicamente na ideia que presidia o ato, a intenção. Para Deus, Deus julga pela intenção. Se o sujeito fez isso, porque ele ignora as leis divinas, vamos pensar assim, hoje pouco ainda existe, mas não é tanto. Você vai lá no Alto Amazonas, tem aquelas tribos que são chamadas de tribos, o que é, gente? Que não tem contato com os ditos civilizados. Tem um nome que dá essas tribos, me fugiu o nome agora. Tem um nome que dá essas tribos. São tribos que ficam afastadas, que o próprio governo proíbe o contato com elas. Até porque pode levar doenças, essas coisas. Quando acontece de grupos enviados pelo governo, pelo IBAMA, para levar para eles alguma coisa, como instrumentos, serra, essas coisas, eu já vi o programa, eles já sabem onde eles ficam. Então, tipo, 500 metros antes, eles fazem assim, eles pegam aquele material, esteriliza tudo com álcool, esteriliza tudo. Martelo, facões, esterilizam tudo, para não ter bactérias nem vírus. Esteriliza tudo e coloca nas árvores. Nas árvores. Essas tribos já sabem que tem homem branco na área, mas eles não procuram se aproximar. Às vezes, quando eles querem alguma coisa, eles até chegam perto de um acampamento, mas ficam de longe. Quando o pessoal do IBAMA chega a vê-los, já sabe que eles querem alguma coisa, mas não os procura. Eles voltam, entendeu? Eles voltam. Aí eles vão próximo, esterilizam tudo e deixam preso nas árvores e vão embora, para não fazer o contato físico. Para não fazer. Se uma tribo dessa tem lá no meio deles, que deve ter, teve um desses sertanistas aí falou, sacrifícios humanos, nos negócios rituais deles fazem lá. Ele disse que sabe o que faz. Eu não dei o nome da tribo, mas eu vi ele dizendo que faz. A lei divina vai agir sobre eles como conosco? Se eu decidir, vou seguir uma seita maluca aí, vou fazer o. Não preciso nem falar humano, não. Não vou falar seita maluca, não. Esquece os humanos, os animais, os bodes, as cabras. Né? Tem muita gente aí com diploma na parede, não tem? Que vai lá no Mercadão comprar um bicho para sacrificar. Não faz. E agora? Como é que vai ser a responsabilidade frente às leis divinas dessas tribos? O nome está quase na minha boca: tribos afastadas, tribos ocultas, coisa assim. Dessas tribos e dessa pessoa que vai lá no Mercadão de Madureira comprar as galinhas para sacrificar. Quem é mais É responsável? tribo isolada? Isso, os isolados.
Isso. Quem é que vai ter mais responsabilidade perante a lei divina? É claro que somos nós. É claro que somos nós. Porque na cultura dessas tribos ainda está lá isso acontecendo. Mas eles são tribos isolados. Né? Eles são isolados. E a ideia é que permaneçam isolados. Agora, nós já sabemos disso. E detalhe, quando uma pessoa vai no mercadão desse da vida comprar animais para sacrificar em oferendas em casa, em algumas. Eu estou criticando, eu estou analisando. Em alguma casa dessa espiritualista, normalmente é por quê? Querendo Por quê? coisas materiais. Porque ele quer alguma coisa material. Não é assim? É. Até para pegar marido ou mulher de volta. Entendeu? Para pegar meu marido, minha noiva, minha mulher de volta, que foi embora e me abandonou, não me quer mais, eu vou lá fazer um negócio desse. Aí o espírito que está lá diz assim, ó, tá aqui a listinha, vou puxar aqui no meu computador. Pim, 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 pim. E ó, porque eu já vi, eu estou falando isso, porque eu já vi uma lista dessa toda impressa em computador. Tá? Toda impressa em computador. E é caro, hein? Fazer um trabalho desse aí é de 3, 4. Bem, eu já estou sabendo até o preço, porque teve uma pessoa que falou 10 mil. Tem uma pessoa conhecida que tá esperando que vai aparecer para ela fazer isso, só que já disseram para ela que fica em torno de 10 mil. Pelo menos 6 mil é para os deuses, para comprar material, e 4 é para o povo lá da casa que vai ceder o espaço para fazer o negócio. 10 mil é a religião deles, a gente não tem nada a ver com isso. Mas vai ter que ter sacrifício de animais, está lá vai ter que ter sacrifício de animais, porque o espírito pede. O espírito pede o animal e que tipo de animal e o porte do animal. Ele pede. Se ele quer bode, se ele quer cabrito, se ele quer ovelha, se ele quer galinha, se ele quer. O espírito pede. Inclusive, a pessoa disse que ia conversar com o espírito para ver se ele pede animais menores, isso é mais barato, do que pedir animal de grande porte, que é bem mais caro. 2025. E não são pessoas, não são espíritos isolados, não são indígenas isolados. A responsabilidade maior é de quem? Eles usam muito pombo também, Rosa. Hein, Exatamente. Rosa? Eles É, usam muito pombo, pato. isso, galinha, animal de todo porte. Né? Por isso que ele diz aqui, Deus Eu atentava. já peguei algumas galinhas vivas. Nossa Senhora. Olha só, nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato. Então, para aqueles homens primitivos, Deus atentava na ideia que presidia ao ato, e não no ato em si. Então, aquelas pessoas, pela sua ignorância, porque tem um ditado que diz: a nossa ignorância nos defende. A nossa ignorância nos defende. Tá? Nós estamos falando de seres primitivos, lá da época de Abraão. Hoje, esse tipo de ignorância é bem complicado de ainda existir, a não ser essas tribos isoladas aí, né? Então, ele diz aqui, olha só o que ele vai dizer aqui. Pensão que esses homens, se foram melhorando, tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Tá dizendo? Então, à medida que o homem foi evoluindo, esse homem tem que compreender que esse tipo de coisa é um erro. E eles não poderiam, o homem esclarecido, evoluído, não pode se conformar com essas ideias. Esse livro é de 1857. Já está dizendo aqui
que conforme a gente vai evoluindo, a gente tem que compreender que esse tipo de coisa está errado, e que a gente não pode se conformar com esse tipo de ideia. Isso em 1857. 2025 eu estou vendo isso. Aí ele diz aqui, digo, olha só, o Espírito faz questão de ressaltar, digo, esclarecidos. Porque os espíritos tinham, então, naquela época, os primitivos, a envolvê-los o véu material. Mas, por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fins. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam. Livro dos Espíritos, questão 621. Onde está escrito a lei de Deus? Da consciência. Então, muitos já começaram a compreender, esse negócio é muito certo. Se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões. Então, alguns homens, mais tarde, começaram a compreender que isso não era muito bom, mas ainda praticavam para satisfazer as suas paixões. Gente, como? Como? A pessoa vai dizer assim, mas a gente sacrifica para comer. Diferente. É diferente. Porque nós, no nosso corpo, que teve o corpo biológico, ainda precisamos da proteína animal. Ainda precisamos da proteína animal. É para sobrevivência. Um dia, quando o nosso corpo evoluir, porque precisa o corpo evoluir, essa proteína não vai ser necessária. Mas é preciso que o corpo evolua. E ele está evoluindo. Agora, você sacrificar um animal, pensa bem, para ascender religiosamente, porque alguns é para ascender, porque aí eu vou ser pai disso, mãe daquilo, entendeu? Eu vou ascender espiritualmente. Eu faço sacrifício também para ascender espiritualmente, religiosamente, para ganhar um título de mãe, guia daquilo, sei lá. Outros, servir de moeda de troca. Estou precisando de arrumar um novo emprego. Então, vou lá na casa fazer um trabalho, o guia vai me dizer, para curar minha doença, para conquistar isso, aquilo. Porque eu preciso, já vi isso, e tirar do meu caminho definitivamente alguém. Também faço isso para tirar alguém do meu caminho, definitivamente. Não tem essas coisas. Tem. Eu preciso. Não quero matar, não, quero dar só dar derrubada na criatura. E tem espíritos que estão lá prontos para isso. Pode vir em mim que eu sou facinho. Tem espíritos? Não tem? Tem. Tem espíritos que fazem. E eles dizem, eu faço. Você me pede para ajudar, eu faço para ajudar. Se você me pede para derrubar, eu faço para derrubar. Quem tá, qual é a ideia dele? Quem está derrubando ou quem está salvando, não sou eu sou só instrumento. Quer dizer, ele não entende que ele que também está participando, está se com. Quando ele desencarnar, ele vai ter que. Ele vai responder também. Mas ele acha que é igual um matador. Aquele cara que você contrata para matar alguém. Ele diz assim: não, eu não tenho nada contra aquela pessoa. Eu só estou cumprindo com o serviço. Me contrataram de fazer isso, eu vou lá e faço. Para mim não tem problema nenhum. Eu só estou cumprindo aqui com a minha obrigação. Me pagar, eu vou lá e faço. O problema é de quem mandou. Não, ele não tem ideia de que ele está se comprometendo também. Né? É isso aqui que ele está dizendo. Agora, gente, pelo amor de Deus, esse texto é de 1857, nós estamos em 2025, e a gente vê essas coisas por aí. E detalhe, são pessoas normais que andam por aí, que têm estudo, e estão fazendo essas coisas, justificando essas coisas. Não, eu tenho que fazer isso, porque a minha religião pede. Eu vou fazer. Ainda dá o preço, e você fica assim. E às vezes você não tem nem como falar, tentar explicar, porque a pessoa, não, é assim, o guia falou, o meu guia espiritual falou que é assim. O que a gente vai fazer? O que a gente vai? Você fala, mas será que precisa disso? Não, o guia falou que precisa.
falou que precisa, eu vou fazer. E aí? Não é complicado? É, gente, é complicado. 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? Não, gente, eu vou deixar essa para semana que vem, porque ela é grande e não adianta a gente falar, estudar correndo. Porque essas questões aqui, gente, a gente não pode parar. Repare, a gente não está criticando ninguém, a gente está analisando. Cada pessoa está no seu grau evolutivo. Tá? Para algumas pessoas hoje, isso é a coisa mais natural do mundo. Por quê? Porque essas pessoas não fazem que a doutrina, por isso que a gente fala que, graças a Deus, a doutrina espírita não é que ela nos torne especiais, mas ela nos traz argumentos que faz a gente refletir, tá? Então, nós não somos melhores que ninguém, mas a doutrina espírita mostra para a gente a coisa de acordo, de tal, que você tem que refletir. Você tem que refletir. Então, ela traz para a gente o bom senso. É o bom senso. Como é que nós, no grau evolutivo que nos encontramos, poder. O que que a doutrina nos diz? Kardec nos diz. João, primeira carta de João, capítulo, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 1. João, há 2000 anos atrás, dizia assim: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provais que os espíritos são de Deus, não é? Quem Kardec dizia? Interrogai o que os espíritos falam, analise. Se você achar que não tem bom senso, acabou. Que o que ele está falando não tem bom senso, acabou. Mas esses nossos irmãos hoje, eles não fazem isso. Eles têm uma fé tão danada nesse espírito, que se esse espírito diz assim: você quer isso? Quero. Me traz 3 bodes vermelhos e sacrifica para mim que eu vou te dar isso. E a criatura diz assim: tá legal. Aí você vai dizer: meu filho, não faça isso. Não, mas é o meu guia. É o orientador espiritual da minha casa que falou isso. E eu acredito nele. E eu faço o que ele falou porque foi ele que falou. Aí você oferece os 3 bodes vermelhos. Você até vai conseguir o carrinho. Você pode até conseguir inicialmente aquilo que ele disse que você vai conseguir. Mas depois. Para encerrar hoje, eu vi uma matéria, tá no Facebook, falando sobre esse joguinho tigrinho, esses joguinhos por aí, né? Que as pessoas falam. E aí o rapaz lá estava dizendo o seguinte: que o software que eles dizem, né? Do jogo, ele é feito o seguinte: é para casa ganhar e você perder. A ideia é essa, né? É software que fala, né? Que cada jogo desses tem um software especial, acho que é software assim. Só que tem uns que fazem assim: dão a você chance de ganhar umas 3, 4 vezes iniciais. Entendeu? Para você o quê? Opa, ganha primeiro, ganha segundo, ganha... Aí você fica, aí depois ó, começa perder. Aí você está viciado. Mas eu ganhei no início. Ele é feito para isso, para atrair você. Como você quer bens materiais, ele dá a você algumas chances no início. Ele é preparado. O algoritmo, é o algoritmo. Ele é preparado para isso, para te dar algumas chances de vitória no início, para captar você, entendeu? Aí você se vicia, aí você começa a jogar. Teve uma moça que ela estava contando que ela vai para lá, ela vai para uma casa de jogos dessa, ela vai todo sair do trabalho e vai para lá. Ela disse que gasta tudo. Quando ela sai de lá, ela vai para a estação do metrô, já de madrugada, para tentar que deem uma carona para ela no metrô, para ela vir para casa, porque ela sai de lá lisa. Todo dia. Ela disse que já vendeu a casa, já vendeu o carro, já vendeu tudo. Hoje ela mora com os pais, porque ela não tem mais nada. E continua jogando. É isso aí. Então, o sujeito lá,
Até dar algumas coisas que você pede no início, até você se tornar escravo dele. E aí é você que começa a fazer as coisas para ele. Ou então você vai ficar eternamente como escravo dele. O próprio viciado em drogas. Você vai continuar eternamente. Vira droga. Porque ele vai, entendeu? Você está lá, você vai trazendo. Porque ele se satisfaz com aquilo. É sangue, é isso, é uma joia. Uma vez eu vi um caso de uma senhora que era o apartamento de Copacabana que tinha um negócio lá que fazia. E a médium lá recebia a cigana, e a cigana pedia roupas, um monte de coisa para ela. Ela fazia contas na CIA de Copacabana, de roupas, e levava para lá. Um dia ela foi. Aí ela ficou assim, um mês sem ir, porque ela não tinha dinheiro para comprar mais roupa. Quando ela chegou lá, ela pegou a médium vestida com as roupas que ela tinha comprado na CIA. Entendeu? É isso. E tem pessoas que realmente fazem coisas para oferecer para esses filhos. E detalhe, você faz um compromisso com eles. Agora, o dia que ele pedir alguma coisa e você não puder dar, ele vai cobrar. Aí a pessoa vai dizer assim: como é que Deus deixa isso acontecer? É a pergunta. E Deus? É livre-arbítrio. Então, a doutrina espírita nos explica isso. Tenha bom senso. Deus não precisa disso. Se algum espírito qualquer, ele pode ser pelo nome de Santo Antônio, não sei de onde, te pedir alguma coisa desse absurdo, usa do teu bom senso. Deus não precisa disso. Nem você precisa disso para evoluir. Nem você. Nós não precisamos de coisas materiais para evoluir, de ficar fazendo troca com os espíritos. Espírito que pede isso não é espírito bom. Né? Como diz assim, não tem um ditado que diz: se ligue aos bons. É só pensar: Emmanuel vai me fazer um pedido desse? Se eu perguntar para ele, ele vai me dar uma. Não é? Emmanuel vai fazer o pedido. Vai me pedir uma coisa dessa? Doutor Bezerra de Menezes? Claro que não. É o bom senso. E graças a Deus a doutrina. E mesmo assim a gente de vez em quando dá umas tropeçadas feias, dá. Mas graças a Deus a doutrina já nos esclarece isso. E é isso aqui que eles vêm dizendo para a gente, né? Como ele diz aqui. Tudo isso, muitas vezes, somos nós que criamos para satisfazer as nossas paixões. Né? Eu estou precisando disso. Ah, mas se você se esforçar, consegue. Tá, tudo bem, mas se eu for lá naquela casa, assim, né, levar um presente, quem sabe eu não consiga mais rápido. Tem um preço. Tem um preço. E o povo cobra, gente. Quem trabalhou em mesa meio sabe. Eles cobram, cobram. Então, gente, ó, semana que vem é dia 2 do 6, 671. 2 do 6 de 25. Questão 671. É 2 do 6 aqui, ó. 26 dia 2, ó. Segunda-feira. 2 do 6, 25, questão 671. A gente vai dar uma paradinha aqui, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade abençoada. E depois nós iremos para Recordações da Mediunidade, que esse último capítulo está maravilhoso. Ivone está trazendo cada ensinamento para a gente, principalmente do que remonta à obsessão. Fantástico. Coisas que a gente fica assim, ó, meu Deus do céu, né? Mas é tudo oportunidade de aprendizado para que a gente não se deixe mais envolver, né, por coisas negativas. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça.